Boa noite a todos os telespectadores e telespectadoras do VRT Channel, mais um programa Sonho Meu, aqui no nosso canal de streaming, que você pode acessar pela Samsung, já nos seus aparelhos mais modernos, mas também na loja da Apple, da Google, e nós estamos hoje espalhados por todo o país e em outros países do mundo, que pode acessar através da internet. Eu quero só lembrar que no Brasil nós já temos 30 milhões de televisores conectados e mais de 2.000 cidades que já reconhecem o VRT Channel, onde você pode acessar informação, comunicação, notícias e entretenimento. Eu sempre escolho com muito cuidado as entrevistas que nós vamos fazer. Hoje eu estou trazendo uma pessoa extraordinária que com pouquíssimo tempo na vida pública aqui de São Paulo, mas também do Brasil, tem sido um verdadeiro destaque e reconhecimento, seja pelos seus colegas de trabalho, pelos seus amigos, pelo prefeito de São Paulo, mas também pela população em geral. Eu quero apresentar o meu amigo, queridíssimo Rodrigo Goulart, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho aqui da cidade de São Paulo, vereador licenciado, reeleito, e que dará aqui uma grande contribuição e informação àquilo que a gente pretende levar a vocês. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Walter, obrigado pela apresentação, é uma honra estar aqui ao seu lado, para a gente poder falar um pouco, aqui para quem nos assiste, no Sonho Meu, de tudo que a gente tem construído aqui na cidade de São Paulo, de tantas pautas que nos comunicam, né? Então, com certeza, será um grande prazer estar aqui com vocês. E eu quero ver o tempo desse programa, porque tem muita história para contar, né? Não, tem muita história e nós já pensamos aqui, já combinamos, não vai ser possível fazer num programa só. Então, como o nosso programa é de 30 minutos, nós vamos ter 2 etapas e a última pergunta, só quero alertá-lo, que eu vou fazer no segundo programa, é você olhar para a câmera e dizer qual é o sonho meu. Porque você, tão jovem assim, já construiu uma carreira, mas deve ter um sonho futuro que nós vamos saber daqui a pouco. Rodrigo, eu vou tocar num assunto inicialmente que eu sei, e eu quero lembrar, o Rodrigo é filho do Goulart. O Goulart foi meu amigo, companheiro de Câmara Municipal, de Câmara Federal, foi deputado federal, brilhante, atuante, talvez uma das figuras políticas que eu mais vi trabalhar na vida. É realmente um negócio impressionante e, portanto, tem uma condição genética aí do ponto de vista da formação política. Imagino que na sua casa, muitas vezes eu fui, sempre aberta para trazer os amigos e debater a política e a sociedade, a vida em geral. Mas o Rodrigo Goulart e o seu pai, o Goulart, são corintianos fanáticos. Eu queria começar exatamente por esse tema. Por que a vinculação tão grande com o Corinthians e qual é o futuro do Corinthians hoje? Walter, então um momento bem desafiador da gente falar do futuro do nosso clube, né? Recentemente nós tivemos o afastamento de um presidente eleito do clube por diversas questões que foram apontadas, inclusive no inquérito policial, e tivemos uma nova eleição muito recentemente, onde o vice-presidente da chapa desse presidente afastado foi eleito, né? Eleito o Osmar, de fato, né? Osmar Stabile, pelo conselho. Eu acredito que foi a decisão mais acertada. Eu sou conselheiro do clube, meu pai, eu sou conselheiro trienal eleito, meu pai é um conselheiro vitalício, e ele estava já nesse mandato tampão, vamos dizer, do Osmar, como diretor de relações institucionais. Então agora com o Osmar eleito de fato, meu pai foi reconduzido também, continua então nessa diretoria. Eu acredito que foi a decisão mais acertada do conselho, assim como o afastamento também daquele presidente que teve essa vinculação com diversas questões que foram apontadas nesse inquérito. Mas eu acredito sim num futuro muito próspero para o Corinthians, os nossos desafios, né, de uma gestão que será também de 1 ano e meio, mas uma gestão que está marcada por uma dívida muito grande, né? É uma dívida... 2 bilhões? 2 bilhões aproximadamente, são aproximadamente 700 milhões só da questão da arena, né? Então é um desafio muito pensado na questão da contabilidade.
E a gente pensa, num clube, um clube famoso pelo futebol, começar com uma conta como essa para pagar, com certeza é um desafio muito grande, mas nós estaremos com o Osmar, ou seja, com o presidente que estiver no poder, pensando sempre no bem do Corinthians. Eu, como conselheiro, tenho essa obrigação, mas como torcedor, como você falou, né, fanático, a gente tem a torcida sempre pelo clube, independente da política interna desse clube, que com certeza a gente fala que é muito grande por fora, mas é muito pequeno por dentro, usando inclusive uma frase, essa frase é do nosso amigo também, Roque Cittadini, que foi um dos que disputou com o Osmar a eleição. Mas é isso, a gente, independente de quem estiver lá, nós estaremos torcendo e trabalhando pelo nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha aí, corintiano, você, corintiano de São Paulo e do Brasil, fique atento. O Rodrigo trabalha lá dentro e tem uma esperança de recuperar um clube tão extraordinário. Eu que vivi na CBF muitos anos, eu sei e reconhecia nas minhas viagens a presença de torcedores corintianos no Brasil inteiro. Todo lugar do mundo, né? É impressionante, eu fui para locais distantes. Você falou uma verdade, inclusive em outros lugares do mundo. Nós vivemos um tempo com a Copa do Mundo da Rússia, viajamos pela Europa, é impressionante a presença de corintianos que têm uma expectativa da recuperação do seu clube. Eu quero lembrar... Todo lugar se escuta um Vai Corinthians, né? Vai Corinthians, né? E um dado interessante, o Goulart, teu pai, tem um livro escrito sobre o Corinthians. Eu acho que é um dos livros mais extraordinários, significativos, muito ilustrado. E eu queria lembrar que o Goulart que criou o Museu do Futebol em São Paulo. Exatamente. Pouca gente sabe disso. E você participou ativamente de tudo, né? Eu era secretário de esportes na época, eu me lembro, veio o pessoal da Globo, veio o pessoal do Brasil inteiro, e na inauguração nós salientamos esse fato do Goulart ter sido o criador, por lei, do Museu do Futebol, que hoje é um dos mais visitados do Brasil e um dos mais respeitados do mundo. E o nome de vocês está lá, né? Inclusive, parte dessa história já é, como você falou, um dos museus mais visitados do país, está entre os 3 mais visitados da cidade de São Paulo. Então, com certeza, inclusive, nós tivemos recentemente um grande evento, o Congresso Estadual dos Municípios, e a gente sempre alertando aos prefeitos do estado inteiro, né, do Brasil inteiro que estiveram lá, a importância de conhecer esse grande projeto de lei à época do meu pai, mas que logo quando aprovado e o José Serra tomou posse como prefeito, meu pai levou para o Serra, falando para o Serra que uma das poucas diferenças que ele tinha, assim como a nossa diferença, né, Walter, era o time de futebol, mas que independente disso, um grande projeto que para o Serra à época colocar em prática, e foi feito aí com você, com o Serra, com meu pai. Então mais essa grande entrega, ou uma das grandes entregas que esse time fez para a nossa cidade. Só para lembrar os telespectadores que o Serra é palmeirense fanático. Exatamente. Também, presente nos estádios e deu uma grande contribuição aqui como prefeito e como governador. Agora, Rodrigo, é muito interessante porque você é vereador licenciado, você é secretário, mas você tem uma atividade empresarial também. Sim. Você é proprietário de restaurantes, mas é engraçado porque eu conheço os restaurantes, mas é incrível como a família sempre tem uma conexão com uma atividade mais coletiva. E eu sei que você participa da área de bares e restaurantes do ponto de vista institucional. Essa é uma área muito importante em São Paulo. Eu me lembro, quando eu era presidente da Assembleia, a gente fazia muitas reuniões com atividades culturais, de dança, de música e de gastronomia. E eu fiquei sabendo nessa época que São Paulo é uma cidade que tem talvez o maior número de comidas diferentes do mundo, mais do que Nova York, mais do que Roma, mais do que Paris. Então eu queria, porque isso tem uma conexão com a tua área, que é uma área do desenvolvimento econômico. Qual o papel da gastronomia em São Paulo? É um papel fundamental, não é à toa que hoje estou nessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, não é só por causa da questão política. Por ser realmente empresário do setor de bares e restaurantes, que o empresário, o prefeito Ricardo Nunes, me convidou para ele estar hoje à frente, até pela representatividade que esse setor tem na economia da cidade. É um dos setores que mais emprega
na cidade, está dentro do setor que mais emprega, que é o setor de serviços, né? Mas o setor da gastronomia, com certeza, emprega muito, e desde a menor qualificação até aquele chefe mais premiado do mundo, né? Nós temos vários chefes renomados aqui na gastronomia da cidade, então emprega muito. É o primeiro emprego de muitas pessoas, isso a nível mundial, não só na cidade de São Paulo. E como você disse, a cidade de São Paulo é uma das grandes capitais mundiais da gastronomia. E tem muitos dos visitantes que a gente recebe, sejam turistas, sejam empresários, que vêm a São Paulo e são testemunhas de que a cidade de São Paulo tem alguns restaurantes que são melhores, inclusive, do que aquela origem da culinária, né? E a gente pode falar das pizzas de São Paulo. Se a gente pega a origem da pizza napolitana, tem gente que não gosta da pizza napolitana, a forma, né? Nós temos aí a culinária italiana no modo geral, a culinária, se a gente for falar de um requinte de uma culinária francesa, né? A própria culinária brasileira, né? Que às vezes é muita mistura de muitas outras culinárias. E aí tem a baiana, tem a cearense, a baiana, tem a mineira. Cearense, a nordestina, a mineira. A gente pega um grande amigo nosso, Geraldo Magela, né, que é um grande famoso parceiro do Consulado Mineiro, que é um exemplo que eu sempre dou do Geraldo, né? Não é Consulado Mineiro à toa. Ele recebia os mineiros que vinham para procurar emprego, não no setor da gastronomia, porque o Geraldo é funcionário de carreira da CET, né? Ele nem estava no setor ainda, mas já recebia, e aí de uma brincadeira, como um consulado realmente dos mineiros, ele acabou abrindo o restaurante. E não parou por aí, ele sempre formou muito. Hoje você chega em qualquer restaurante mineiro da cidade, não é propaganda aqui para o Geraldo, mas pergunta de qual cidade que o mineiro que fundou aquele restaurante tenha certeza que 80%, pelo menos na cidade, é de Senador Firmino, que é da cidade do Geraldo. Então ele deu origem a muitos dos restaurantes mineiros, e dessa forma dos mineiros tem tantos outros. Hoje na gastronomia japonesa, você pode ver que a maioria dos sushimens são do Nordeste. Verdade. Principalmente do Ceará. Do Ceará. Grandes redes se deram a partir dessa questão, que os cearenses vieram para ser como mão de obra e hoje são empresários do setor da gastronomia japonesa. Então, seria mais um grande bloco aqui do programa para a gente falar, mas a economia do setor da gastronomia é fundamental para a cidade e, claro, é parte do receptivo desse universo que nós temos de turistas do mundo inteiro que vêm para cá e comem todas as comidas do mundo a qualquer horário também. A gente come feijoada 24 horas por dia, todo dia da semana. Sopa, né? É um dos exemplos que a gente tem. Então, com certeza, é um setor muito vibrante e importante da economia da cidade. E é interessante, Rodrigo, porque a gente fala, às vezes, dá uma impressão de uma gastronomia sofisticada. Mas nós temos também o bar de esquina, nós temos o arroz feijão, o prato feito, o bife a cavalo, o boteco, o botequim. Ou seja, é realmente uma possibilidade de expansão do acesso a uma comida muito qualificada, embora ela possa ser simples. Da mais barata até a mais sofisticada, com certeza você come de tudo do bom e do melhor aqui na nossa cidade. Esse final de semana eu vi que teve uma grande feira internacional no Pacaembu, tomou a Praça Charles Miller. Sim. Essa iniciativa eu não tinha visto antes. Faz parte da atividade sua também? Sim, tem o apoio também da Prefeitura, acaba outras secretarias também atuando. Nós temos a Secretaria de Cultura e Economia Criativa agora na cidade, então que também conversa com esse setor. Nós temos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho o Observatório da Gastronomia, então que dá todo esse apoio. Nós temos diversas associações empresariais, as associações que fazem esse tipo de evento também, inclusive uma foto muito bonita ali da Praça Charles Miller, na frente ali do Pacaembu, né, que hoje é Mercado Livre Arena, um projeto muito importante que à época você como secretário discutiu muito, né, essa possibilidade da concessão. Só para vocês saberem, o Pacaembu seria a arena do Corinthians, aquela que é em Itaquera seria o Pacaembu. Só não deu certo porque a comunidade que vive em torno do Pacaembu era contra a utilização daquele equipamento para eventos. Porque tem que ter eventos culturais, eventos de organização da sociedade, além dos eventos esportivos. A comunidade era contra, e isso fez com que a direção do Corinthians, na época,
decidisse por Itaquera, o que levou à grande dívida. Exatamente. Você vê que tem todo o histórico que às vezes a gente desconhece. Aí a gente vê que foi um grande erro, inclusive, na opção, né, por uma outra definição, mas que o modelo que você, à época, capitaneou todas aquelas discussões estava muito correto. A gente está vendo hoje esse grande cenário que se tornou ali o Pacaembu, inclusive com esse grande evento que aconteceu desse congresso, que mostrou o tamanho de como é que está aquilo e o quanto que deu certo, né, Walter? Não tenha dúvida. E olha aqui as atividades que o Rodrigo realiza, eu só falei em duas, mas eu vou falar uma que me encantou sempre muito. Eu acompanhei muito o Goulart, o pai do Rodrigo, e eu sei que você também acompanha, que são as atividades sociais. Sim. Fala um pouco nisso, que é uma prática que muitas vezes não está relacionada à política, é uma característica da sua família. Sim. E da tradição que vocês construíram, particularmente na Zona Sul de São Paulo. Um dos projetos, eu desde quando me conheço por gente, sou voluntário de um dos projetos que você conhece muito bem. Nós temos uma entidade que a gente apoia, que nós somos voluntários, com hoje mais de 5.000 crianças em idade de creche, com trabalhos de qualificação de jovens, adultos, o trabalho com longevo também. Nós temos também programas sociais nesse sentido, mas é um grande trabalho que iniciou com um pequeno trabalho com as crianças e hoje existe esse grande convênio também com a prefeitura, mas várias atividades que nós, como os voluntários, participamos para que arrecade fundos para esses trabalhos continuarem, uma forma que inclusive serviu de exemplo para várias questões. Um dos projetos de lei do meu pai, que hoje é lei no Brasil inteiro, uniforme e material escolar, que você também estava na gestão quando houve a sanção e essa lei se tornou realidade, né? Hoje nós temos uniforme e material escolar gratuito para a rede pública municipal de ensino aqui na cidade de São Paulo, mas para tantas outras cidades. E foi um exemplo que veio de dentro dessa entidade, onde alguns empresários doavam uniforme e material escolar para essas crianças, né? E virou todo esse modelo para toda a rede municipal de ensino. Então é um trabalho social muito importante, que eu atuo lá desde criança e tantas outras que a gente acaba atuando da mesma forma como voluntário. A gente está lá ou servindo carne num churrasco, ou cortando aí num... Eu já vi, com avental, é muito interessante. É um evento que a gente realiza também 2 vezes por ano, de comida típica alemã. Fala o bairro, lá porque ele é famoso. No Brooklyn, a Brooklyn Fest, a My Fest. Então logo, no início de novembro, nós teremos a Brooklyn Fest, mas tem a My Fest em maio, e tantos outros. A gente realiza feijoada, churrasco, tudo para angariar fundos. E a gente faz esse modelo também em outras entidades, também na Igreja Católica. Então a gente replica o modelo que dá certo para angariar fundos para entidades sociais, para tantos outros lugares da cidade agora, mas sempre servindo como modelo daquele projeto muito pequeno que eu conheci quando criança. E eu me lembro, nós trouxemos aqui o secretário Padula. Sim. Ele falou dessa iniciativa brilhante da Prefeitura de São Paulo, que permitiu o acesso ao uniforme escolar no tempo correto, naquilo que era a necessidade das famílias para os seus filhos, e essa decisão genial de você descentralizar o sistema, permitindo inclusive que produções de costura local e lojas locais, as atividades empresariais locais pudessem também dar uma contribuição sem o monopólio que havia antigamente. Esse novo modelo foi muito bom, porque antes era uma grande licitação para a cidade inteira. Exato. E você tinha, numa classe, você não tem um uniforme do tamanho das crianças, né? Você tem desde a moça que veste um tipo de roupa, um tamanho específico, até aquele rapaz que cresceu um pouco mais. Então, existia uma disparidade muito grande. E hoje a própria mãe, a própria família, que vai na loja, no comércio local do próprio bairro, ou em grandes redes também, que também, apesar da gente abrir a possibilidade de um comércio local, existe também aquelas grandes redes que estão inseridos no mesmo programa. Então a própria família que define onde, como e o que vai comprar para aquela criança, até porque a criança pode continuar utilizando aquele uniforme de um ano anterior para o próximo ano, ou aquele que rasgou precisa comprar, né? Ou um material escolar que define com a capa do Corinthians ou de outro time menor, né? O Corinthians é o maior, né, Walter? Ele pode escolher. Eu vivi muito tempo no Rio, dizia que era o Flamengo, mas para mim não tem diferença. Mas a família que escolhe ali o gosto da criança
Então isso foi uma modernização, vamos dizer assim, do projeto muito importante. Um fato interessante do programa Sonho Meu, Rodrigo, é mostrar, do ponto de vista da comunicação, da informação, que há muita coisa interessante, positiva, legal sendo feita por pessoas, por políticos, por gestões, pela sociedade em geral. Eu recentemente li um livro chamado Civilização do Espetáculo. É um livro que eu até recomendo, do Mário Vargas Llosa, que ele mostra como que houve um envolvimento, particularmente da imprensa, sintonizada num sentimento do público, acostumado a fazer crítica, a destruir as coisas existentes e não reconhecer os fatos positivos. O nosso programa não é chapa branca, tipo de levantar a bola para que o público fique achando que está tudo lindo. Não, exatamente uma tentativa de fazer um contraponto à informação que sempre vem muito negativa, muito carregada de um espírito de que nada de bom é feito. Ao contrário, você vê a questão do Rodrigo, do pai do Rodrigo lá, mostrando o envolvimento das pessoas, não apenas para fazer política, para ganhar voto e ocupar determinado cargo, mas dar uma contribuição para a sociedade como um todo. Então, queria só salientar esse aspecto e recomendo a leitura desse livro, Civilização do Espetáculo, mostrando que muitas vezes a informação não pode ser apenas para um lado. Ela tem que ser balanceada para que o espírito crítico de vocês possa depois fazer o julgamento final. Eu vou começar, Rodrigo, mas nós vamos deixar para a segunda etapa. Falar rapidamente da sua participação como vereador de São Paulo, porque eu fiquei muito impressionado, você muito jovem, eu fui vereador 10 anos, em pouquíssimo tempo, em pouco mandato, você foi relator de projetos muito importantes para a redefinição da São Paulo como talvez uma das cidades mais importantes e modernas do mundo. Dá um rápido relato do seu mandato como vereador. Bom, vamos lá, vou tentar resumir bem rápido para a gente conseguir ficar nesse programa e depois a gente continuar o nosso atual trabalho no próximo. Mas um trabalho muito diversificado, né, Walter? Você vê, eu comecei meu primeiro mandato como vereador, eu tinha ali 32 anos. Agora você tem quanto? Hoje estou com 40. 40. Então, eu comecei na eleição de 2016, foi quando eu tive a minha primeira eleição. Já com a experiência, eu carrego muito, sempre dou muito valor para a experiência de pessoas como você, a experiência que eu tive com meu pai. Eu mesmo não sendo vereador, você lembra que já estava ali. Eu te via junto o tempo todo. Sempre junto, em vários eventos, e levando essas demandas. Então, no meu primeiro mandato, eu tive orientação do meu pai e de um grande amigo nosso também, Gilberto Kassab. Logo quando eu ganhei a eleição, fui lá e falei, que comissão que eu vou? O que eu faço? Aí o Kassab e meu pai falaram, uma conversa lá no apartamento do Kassab, você tem que ir para a Comissão de Finanças. Que é a Comissão de Finanças, que é onde você vai saber todo o real que é recebido pela prefeitura até a ponta onde ele é gasto, que você já sabe como é que faz. Que é uma origem semelhante ao prefeito. Ele também tem essa tradição na área de finanças. Ele também. E aí, quando eu fui para a Comissão de Finanças, o atual prefeito era vereador. Olha só. E nós fomos os dois únicos vereadores que ficamos os 4 anos do meu primeiro mandato na Comissão de Finanças. E além disso, além de acompanhar o orçamento, eu fui membro de diversas CPIs que nós tivemos relacionados à Comissão de Finanças, à arrecadação de tributos, que foi a CPI da dívida ativa e a CPI da sonegação tributária. Importantíssimo. Você não imagina até hoje o quanto que a gente apanhou e continua apanhando de alguns aí que nós fomos cobrar dívidas. Entendi. E nós cobramos dívidas de todo tipo de empresa, inclusive de bancos, né? Nós trouxemos diversas sedes de bancos. Hoje as duas CPIs, se a gente calcular em valores atualizados e o que passou a receber, a gente calcula em quase 5 bilhões de reais a mais de arrecadação pelo trabalho da CPI. Pelo trabalho das duas CPIs. Você vê que normalmente a gente vê CPI como algo que é uma pizza, não resolve absolutamente nada. É um exemplo contrário que está sendo revelado aí. Exatamente. Então, das mais diversas empresas, inclusive dos bancos, várias sedes deles voltaram para São Paulo. E aí, para resumir bastante, a gente passa no meu segundo mandato, também uma definição, reeleito,
sentei com os meus dois professores, dois dos professores que eu tenho. Como é que a gente faz? Aí tinha a previsão da revisão de toda a legislação urbanística da cidade nesse segundo mandato. Foi então que nós definimos que eu deveria ir para a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente. Foi aí que tive essa oportunidade de, além dessa orientação deles, também a parceria com o presidente, à época da Comissão de Política Urbana, também o presidente da Câmara, o presidente Milton Leite, o presidente da Comissão Paulo Frange, o Rubinho depois, de ser designado relator de 11 projetos durante 2 anos de toda a revisão urbanística da cidade. Então, dentre eles, plano diretor, zoneamento e tantos outros projetos específicos. Foi aí que a gente trabalhou bastante em toda a modernização da legislação urbana da cidade, onde nós tivemos várias medidas de incentivo para as construções, principalmente habitação de interesse social, mas sem deixar de pensar na sustentabilidade e no meio ambiente. E essa legislação urbanística, na tua avaliação, já mudou a realidade de São Paulo após a sua aprovação? Ainda não deu tempo ainda, Walter. Tudo que nós fizemos, com certeza, daqui uns 2, 3 anos, que é onde nós vamos ver o resultado, mas claro que a gente induz o crescimento da cidade para algumas regiões, mas sempre pensando, e sempre que eu gosto de destacar, recebi muitas críticas e continuo recebendo por tudo que a gente fez. Mas poucos se falam do que a gente fez para a sustentabilidade, para o meio ambiente, aí para a gente partir aqui para o encerramento, alguns exemplos. A obrigatoriedade do plantio de exemplar arbóreo dentro dos empreendimentos, que antes podia compensar para fora, então hoje é obrigado a ter exemplar arbóreo dentro do próprio empreendimento, e a proibição do rebaixamento do lençol freático. Antes, o empreendimento poderia chegar e cavar ali, rebaixar o lençol freático, não utilizando inclusive as técnicas que hoje já existem. Então nós obrigamos a esses empreendimentos a proibição do rebaixamento, porque antes a gente podia chegar em qualquer rua que hoje você vê alguns empreendimentos, rebaixava o lençol freático e jorrava água para fora do empreendimento 24 horas por dia. Então, terminando com o lençol freático, e hoje já não existe mais essa possibilidade, a obrigatoriedade de usarem técnicas ligadas ao meio ambiente para ter essas novas construções. Olha, pessoal, eu que vivi na Câmara Municipal, eu considero essa comissão a mais importante. Ela que mexe com o funcionamento da cidade como um todo e com os interesses dos cidadãos que moram em São Paulo. São Paulo, imagino, deve ter 2 milhões de residências, mais ou menos, 2,5, alguma coisa assim. Você imagina o que significa uma legislação que mexe no dia a dia das famílias, com regiões tão diferentes, tão complexas, como a área dos mananciais, Zona Leste, Zona Sul. E esse tema que foi colocado pelo Rodrigo, que é o tema ambiental, que talvez seja um dos temas mais importantes na atual história da humanidade. Você acha que nesse tema ambiental, essa legislação nova que você, como relator, conseguiu aprovar, vai ter mudanças para o futuro ambiental? Com certeza terá. Essa questão do lençol freático é uma questão que poucos falam, poucos conhecem e que nós enfrentando inclusive o interesse imobiliário, que com certeza deixa de se ter um retorno maior, mas tem que ter mais investimento, mas é uma responsabilidade que o setor imobiliário, com certeza, entendeu essa necessidade. E aí, Walter, as duas preocupações que nós tivemos com a questão da sustentabilidade e com a moradia popular, que é a habitação de interesse social, isso foi 2 grandes pilares que nós tivemos nessa nova política de legislação urbana que nós temos na cidade. E na vegetação arbórea também, na tua avaliação, isso vai aumentar? Hoje nós já temos na cidade 54% de cobertura vegetal e uma desapropriação que o prefeito se comprometeu em fazer, inclusive nessas legislações nós aprovamos isso, de desapropriação de 11% do território da cidade para novas áreas de proteção permanente. Então aquelas áreas que são privadas, com ameaça diariamente de ocupações irregulares e desmatamento, a prefeitura vai desapropriar para tornar área pública de preservação. Eu estive presente nesse lançamento. Você, inclusive, estava, isso aí. Eu fiquei muito impressionado do ponto de vista de uma decisão, talvez tenha sido uma das mais importantes do Brasil e do mundo, numa única tomada de ampliar a vegetação arbórea na cidade de São Paulo. Então,
Eu estive lá presente para cumprimentar o prefeito, eu com vários ambientalistas. Lindo, inclusive. Eu estava muito emocionado, feliz com essa decisão que o prefeito na época tomou. Agora, Rodrigo, não deu para falar ainda na tua pasta. Olha como a gente tem muita coisa, eu sei que teria muito mais, mas nós vamos preservar para a segunda etapa da nossa programação. Queria convidar os telespectadores para a semana que vem ouvir a nova entrevista que nós faremos com o secretário, vereador e amigo Rodrigo Goulart, onde você terá novas informações. Até o próximo programa, VRT Channel, Sonho Meu.